Olá, pessoal do oitavo ano. Conforme eu já havia falado para vocês, tá? A gente vai começar a estudar, na verdade, a gente vai começar a rever alguns conteúdos, né? Alguns temas que já foram abordados, que a gente já estudou esse ano em sala de aula para nossa prova do IDET, tá? Eu também já conversei com vocês sobre essa prova do IDET em sala de aula, né? E que a gente iria começar agora a revisar os conteúdos para essa prova, certinho? E o primeiro tema, né? O primeiro conteúdo que a gente vai estudar são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então, bora lá. As doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, IST, são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada. Anteriormente, preferia-se adotar a denominação de doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, doença remete a sintomas e sinais visíveis, o que nem sempre é observado nesses casos, sendo algumas infecções assintomáticas por toda a vida. Então, essas doenças, né, ela mudou a nomenclatura para IST porque se trata de infecção. Qual a diferença? Quando a gente fala doença, a gente visivelmente já vê a pessoa doente, com sinais e sintomas. Infecção, não. Infecção, a pessoa pode estar doente, né, transmitindo a doença, mas visivelmente, fisicamente, ela está o quê? Perfeita, ok? A transmissão são principalmente transmitidas por contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso do preservativo. No entanto, podem ser transmitidas ainda de outras formas, como durante a gestação, parto no momento da amamentação, compartilhamento de agulhas e outros objetos cortantes contaminados, além de transfusão de sangue contaminado, tá? Os sintomas típicos das doenças, sexualmente transmissíveis, né, das infecções, né, eles vão variar, assim como vão variar também de pessoa para pessoa, né? Então, não é porque determinados sinais e sintomas apareceu para aquela pessoa que tem aquela doença que em outra pessoa vai ser da mesma maneira, com a mesma intensidade, tá? Alguns sintomas eles são compartilhados, outros não, certo? Então, quais são os principais? Nós temos a coceira, o inchaço, né, nas regiões sexuais, as regiões íntimas, dor ao urinar, corrimento, erupção, febre e odor desagradável. E quais são as principais infecções que nós encontramos, tá? Nós vamos falar aqui da hepatite B e C, do cancro mole, da gonorreia, do HPV, que é o HPV, que é o mesmo codiloma acuminado, sífilis e AIDS, certinho? Vamos começar pela AIDS, tá? E vamos demorar um pouquinho aqui na AIDS, tá bom? A AIDS, ela é uma doença sem cura, que é causada pelo vírus HIV, né? Vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele atua comprometendo o sistema imunológico do indivíduo, fazendo com que ele fique mais suscetível a infecções oportunistas, tá? Então, quando a pessoa tem AIDS, galera, geralmente essa pessoa, ela passa anos com essa doença, porque hoje nós já temos o coquetel, né, o retroviral, e as pessoas fazem tratamento e elas perduram ainda a vida por muito tempo. E essas pessoas que têm AIDS, pelo fato do vírus atacar o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, essas pessoas ficam muito vulneráveis. Então, uma pessoa de AIDS, dificilmente ela vai morrer por causa da AIDS. Ela vai morrer porque pegou uma gripe, porque pegou uma infecção pequena, né? E que para a gente, nosso corpo daria conta. Mas para uma pessoa que tem AIDS, que já está com o sistema imunológico, né, abalado, para ela é uma coisa fatal, tá? Vale salientar que HIV não é a mesma coisa que a AIDS, uma vez que a AIDS é um estágio mais avançado da infecção por HIV, em que o indivíduo está bastante vulnerável a doenças. Pode ser contraída também por uso de seringas e objetos cortantes contaminados pelo HIV, por transfusão de sangue contaminado pelo HIV e durante a gestação ou amamentação, quando a mãe portadora do vírus pode transmitir. Não se contrai, e aqui é importante, tá? Não se contrai o HIV pelo contato social com portadores. Então, abraço, beijo no rosto, né? A gente não
tem essa possibilidade de transmissão do HIV. O que antes era até restrito, né? Socialmente falando, a pessoa com HIV ela era isolada, discriminada, né? Não tinha amigos, não fazia amizade, não podia conviver socialmente. E hoje se sabe, né, que a realidade é diferente, uma vez em que essa doença não se contrai pelo contato social com os portadores. Então, aqui nós temos, tá, galera, a questão da. Perdão. A questão da AIDS no mundo, né? A situação. E aí nós temos aqui são dados, né? Estatísticas, vocês podem olhar com calma depois, eu vou disponibilizar o slide para vocês, né? E a gente vai ter aí 38,4 milhões, né, de pessoas no mundo vivendo com HIV em 2021, ó, ano passado, esses dados. 1,5 milhão, né, de pessoas se tornaram recém-infectadas em 2021. 650 mil pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS em 2021. 28,7 milhões de pessoas estavam acessando a terapia antirretroviral em 2021. 84,2 milhões de pessoas foram infectadas por HIV desde o início da epidemia. E 40,1 milhões de pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. E aqui eu tenho uma notícia, né? A gente tem mais de uma notícia de 3/12/2021, do Dezembro Vermelho, né? Que dá essa informação. Uma pessoa é infectada com vírus HIV a cada 15 minutos no Brasil. Para vocês verem aí, né, o grau de importância e o grau de contaminação que essa doença tem. Tá? A cada 15 minutos, galera, uma pessoa infectada, né? Para uma doença que hoje a gente já tem um conhecimento vasto, um conhecimento amplo, né? Então, assim, importante trazer dados que possam conscientizar a população de que falar de HIV/AIDS é necessário. É assunto de saúde pública. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, né, e as UNAIDS, a cada 15 minutos uma pessoa é infectada com vírus. Em São Paulo, 7 pessoas morrem por dia com doenças relacionadas à AIDS. A faixa etária com o maior número de notificações está entre 25 e 29 anos, representando 26,3% do número de casos. A forma de transmissão, majoritariamente, ou seja, a forma que se pega, né, em maior parte é pela exposição sexual, sendo 89,8% das causas no ano de 2020. Então, aqui fica o apelo, né, de, assim, pesquisas elas mostram, galera, é que essa galera aqui de 25 e 29 anos, elas têm esse índice de maior, né, nessa idade, porque a galera tá na fase de descoberta, tá na fase da curiosidade, muitas vezes para se pertencer, fazer parte da rodinha, né? Então, algumas outras as coleguinhas, né, os colegas já tiveram relação sexual e aí acabam cedendo para poder fazer parte, ser parte da sua identidade. Então, aqui fica o apelo, né, que 25, 29 anos a pessoa já é adulta, muitos já são donas de si, já trabalham, mas tem que se ter o uso do preservativo, né? Tem que se ter o cuidado, tem que se fazer a prevenção, né? Pessoas que já no caso de 25, 29 anos, que já se sustentam, já são independentes, respondem sobre si. Mas fica o apelo da prevenção, tá? Com relação a isso, devido a essa questão, né, esses índices altos, foi estabelecido o Dezembro Vermelho, né? Então, o Dezembro Vermelho, que é a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, perdão. Então, o Dezembro Vermelho ele foi instituído pela Lei 13.504 em 2017 e marca uma grande mobilização nacional na luta contra o HIV, a AIDS e outras ISTs, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/AIDS e às demais ISTs, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais. A campanha deve promover, então, o que acontece no mês de dezembro, né, no Dezembro Vermelho?
Tem que haver iluminação de prédios públicos com luz de cor vermelha, promoção de palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de mídia e realização de eventos, tá? Então, aqui vocês podem ter algumas imagens do Dezembro Vermelho acontecendo, tá? Aqui é a assistência, né? As pessoas fazendo testes. Aqui nós temos panfletos sendo distribuídos pela cidade. Aqui nós estamos tendo atendimento. Aqui outdoor, né? Outdoor, referentes a isso. E pessoas aqui, né? Em ações nas ruas para informar a população. Certinho? Bom, então vamos falar agora sobre o codiloma acuminado. Ele também é chamado de crista de galo, né, causado pelo vírus HPV, papiloma vírus humano, né, e ele é caracterizado pelo surgimento de verrugas na região do ânus e na região genital. É importante salientar que nas mulheres, alguns tipos de HPV são relacionados com o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Para essa doença, a gente tem tratamento e cura e existe vacina, que é a vacina contra HPV, né? Que vocês já devem ter conhecido e acredito, espero, que já tenham também tomado essa vacina. Né? A vacina é para as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos de 11 e 14 anos. Todos devem ser vacinados. Aproveitem e verifiquem com os pais de vocês se vocês tomaram essa vacina. Se não tomarem, vão ao postinho básico de saúde, né, para verificar e tomar essa vacina, tá? Agora eu vou mostrar algumas imagens, né? Desse slide em diante, a gente vai ter algumas imagens, peço que vocês se preparem não são imagens horrorosas, mas são imagens que diz respeito às doenças que a gente está tratando, que é importante vocês terem noção de mais ou menos como que são, ok? Então, aqui nós temos exemplos de condiloma acuminado, tá? Por que são chamados de crista de galo? Por causa dessas regiõezinhas aqui que a gente tem a formação dessas cristas que parecem, né? A crista lá dos galos ficou conhecido como isso, ok? A gonorreia também conhecida, né, por blenorragia. A gonorreia é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que pode causar ou não sintomas. Os sintomas são corrimento amarelo e ardor, ou seja, dor na hora de urinar, tá? Ardor e dor são sinônimos. Nas mulheres, pode causar sangramento fora do período menstrual, há tratamento e a prevenção é feita pelo uso da camisinha nas relações sexuais. Então, aqui nós temos, ó, sistema reprodutor da mulher, sistema reprodutor do homem. Aqui são os rins, tá, galera? Os ovários estão aqui, certinho? Então, aqui, né, a gente vai ter dor abdominal, ou dor durante a relação sexual, corrimento vaginal ou sangramento, né? Vai ter também rins infectados, bexiga e infecção na uretra. São esses canais que saem aqui dos rins. Sensação de queimação e ardência ao urinar, inflamação do pênis, testículos inchados, descarga e corrimento no pênis. Vamos falar da sífilis. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. É uma doença grave que, se não tratada, pode evoluir e causar complicações. Pode ser transmitida pela placenta ou transfusão de sangue, tá? Então, é por isso que quando a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, ela tem que fazer o quê? O pré-natal. Nesse pré-natal, um dos testes, né? Um dos testes que ela faz vários exames. Um desses é para detectar se ela tem sífilis, né? Porque se tiver, vai ter que fazer o tratamento aí dessa sífilis para criança evitar que a criança pegue. A sífilis ela pode ser classificada em diferentes estágios. Na sífilis primária, também chamada de cancro duro, observa-se a presença de uma ferida no local de entrada da bactéria, geralmente única, que não causa dor, nem coceira e nem ardência. Essa ferida desaparece e deixa marcas, o que leva muitas pessoas a acharem que estão curadas. Na sífilis secundária, observa-se manchas no corpo, febre e mal-estar, sendo esses sintomas observados semanas após a cicatrização da ferida. Posteriormente, temos a sífilis latente, que é uma fase assintomática de duração variável. A sífilis terciária, por sua vez, pode surgir até 40 anos após a infecção e desencadeia sintomas mais graves, acometendo o sistema cardiovascular e nervoso, podem levar à morte. Sífilis é curável, apesar desse drama todo, né? Sífilis é curável, o tratamento ele é feito com antibiótico, por se tratar de uma bactéria, e aí, né, fica a situação de que ela pode ser transmitida pela placenta ou transfusão de sangue também.
Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, da sífilis primária, as feridas, depois as sífilis secundárias, que são as erupções cutâneas, e a sífilis terciária já atingindo o sistema, né, nervoso aí e cardiovascular. Manifestações, né? A primária de 2 a 3 semanas, secundária até um ano, a latente sem sintomas por décadas, né? E a terciária, lesões neurológicas e visuais, aneurisma na aorta, demência, dificuldade de andar. Agora vamos falar sobre hepatite B e hepatite C. Hepatite pode ser definida como uma inflamação que atinge o fígado. Pode ser fatal caso não seja tratada. Transmitidas sexualmente, nós temos outras hepatites, como hepatite A e hepatite E. Só que hepatite A e hepatite E são hepatites contraídas, né? A gente pega a hepatite A e a hepatite E a partir de alimentos contaminados. A B e a C que estão relacionados com a questão que transmitidas sexualmente, por transfusão sanguínea de sangue contaminado e compartilhamento de agulhas sem esterilização. A vacina contra a hepatite B e contra a hepatite C, a gente tem tratamento e cura. A prevenção é o uso de camisinha nas relações sexuais e seringas descartáveis, né? E também transfusões de sangue seguras, saber a procedência, se foi feito todo o estudo, né? Testes para saber a questão da qualidade desse sangue. E aí aqui a gente tem, tá? Pessoal, aqui, ó, esse amarelo, né, chamado de icterícia. O que que é a icterícia? Icterícia é o amarelamento das regiões do corpo, né? Por quê? Porque está relacionado diretamente com o fígado. E lá no fígado nós temos uma enzima chamada de bilirrubina. Essa enzima chamada de bilirrubina ela é quem determina, né, essa coloração. Então, quando a pessoa está com essa doença, essa liberação ocorre em maior intensidade, fazendo com que a pessoa fique, né, nesse estado, nessa coloração amarela. Então, essa hepatite vai causar perda de apetite, dor de garganta, mal-estar, enjoo e vômito, urina escura, fezes claras, pele e olhos amarelados e dor nas juntas. Herpes genital, né, causada pelo vírus herpes simples. Sintomas são feridas na pele e nas mucosas dos órgãos genitais. Pode aparecer de 10 a 15 dias. Existe tratamento. Transmissão é feita pelo contato sexual, por contato com as regiões lesionadas. E a prevenção é feita com o uso da camisinha nas relações sexuais. Então, aí tem algumas imagens, tá certo? Do herpes. E agora a gente vai falar da candidíase para a gente encerrar. A candidíase é causada pelo fungo Candida albicans. Nas mulheres, causa coceira e corrimento vaginal. Nos homens, pode não apresentar sintomas. Tem cura e tratamento. Ela pode se manifestar devido a baixa imunidade, roupas íntimas apertadas ou úmidas por tempo prolongado. Transmitida sexualmente e a prevenção é realizada através do uso da camisinha nas relações sexuais. Galera, candidíase aqui também é importante falar, principalmente para nós mulheres, né, nós meninas, que às vezes nós temos naturalmente esse corrimento, né? E eu sei que se você tem, você está se identificando. E o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre esse corrimento, né, da cândida, da candidíase, ela é relacionada com a relação sexual. Porque tem mulheres que nunca tiveram relação sexual e elas têm a candidíase. Então, aqui, ó, essa candidíase ela pode ser causada pela baixa imunidade ou por roupas íntimas apertadas. Então, nós mulheres que passamos vários dias, né? Todo dia, o dia todo, usando calça jeans apertada, calcinha apertada. Isso favorece a ter a candidíase dentro do nosso corpo. A gente começa com esse corrimento, esse líquido esbranquiçado, tipo coalhado, tá certo? E aí, o que é importante? Fazer o tratamento. Tá bom? Para quê? Para que se prolongue. Porque inicialmente a gente tem um líquido comum, não tem mau cheiro, mas se a gente não cuidar, né, ele vai se tornando pior, vai causando mau cheiro, e aí o tratamento ele vai ser o quê? Mais difícil, certo? Evitar usar calça jeans, usar vestido, usar saia, né? Se for calça, calça de tecido, né? Evitar usar roupas apertadas, tá certo? A candidíase ela também pode dar na boca, tá? E aqui nós temos, né, a região do útero, que é por onde a gente vai ter a liberação, né, desse líquido amarelado, esse líquido esbranquiçado, na verdade, perdão. Esse líquido esbranquiçado, que é o que caracteriza a candidíase, certo? Bom, então, e finalmente encerramos, né, sobre as ISTs, né? Só relembrando que
Fazendo a junção de tudo, a prevenção se dá por meio da camisinha, seja ela masculina, seja ela feminina, tá bom? Descobriu, sentiu algo, procurar ajuda para poder fazer o tratamento. Vocês viram aí que de todas, apenas a AIDS, ela não tem cura, mas tem tratamento que prolonga a vida. E aí, galera, é isso. Obrigada pela atenção. Vamos fazer uma atividade referente a isso. E eu sei que vocês vão arrasar com a nota do IDET para nossa escola, tá bom? Obrigada pela atenção.